Então vamos lá? Bom, todo mundo já deve estar sabendo da história, mas o que acontece é que a treta ali entre o Elon Musk e o Xandão, ela foi escalando, né? Primeiro, lá atrás, o Elon Musk tinha dito que o Alexandre de Moraes tinha solicitado, né, via STF, que alguns perfis fossem removidos e ele pedia segredo. Ele queria que fosse divulgado, né, essas remoções como se fossem remoções por quebrar as regras do X. Começou isso lá atrás e não por decisão judicial. Então começou a ter algum atrito entre os dois, o Elon Musk fez algumas piadas com o assunto, soltou isso na internet, e aí foi escalando, até que culminou na semana passada, na sexta-feira, do bloqueio do X e uma multa, né, meio absurda para quem quebrasse as regras para utilizar a plataforma. Por que eu digo absurda, né? Poxa, a gente tem multas por estelionato, por crime, muito maiores que são muito menores que R$50 mil por dia, né? Uma multa que foi estabelecida que na prática não teria nem como ser exercida, sinceramente, né? Porque você imagina, uma população de modo geral nem tem como pagar R$50 mil por dia. Quem no Brasil tem como pagar R$50 mil por dia? Então, dentro de um processo, eu acho que ia acabar sendo considerado que aquilo excede, né, a razoabilidade ali. Mas o Alexandre de Moraes, na guerra por mostrar ali pro Elon Musk que o país tem regras e que ele precisa seguir determinadas regras, colocou isso aí. Eu vou interromper aqui. Até esse período aqui, acho que a gente pode concordar que essa discussão é a mesma na Austrália, essa discussão é a mesma na União Europeia, né? As plataformas, elas precisam cumprir determinadas decisões, porque senão pode se transformar em uma coisa complicada. Não tô dizendo que essas decisões específicas, do jeito que o Alexandre de Moraes fez ali, você pode questionar que tem uso político ou não, mas a verdade é que, poxa, poderia ter uma foto da sua esposa ali feita em IA pelada, e aí como é que a gente vai pedir para derrubar se aquilo não tem representação dentro do Brasil? Seria um problema, né? Essa plataforma ali ficar sem cumprir nenhuma legislação. É claro que eu não acredito que as boas intenções, né, foram essas. Eu não acredito que realmente o Alexandre de Moraes estava tentando impedir esse tipo de cenário. Eu acredito que é muito mais uma questão dos dois terem entrado em atrito por o Elon Musk ter divulgado ali publicamente, né, os pedidos de remoção e ter questionado a autoridade do STF aí na figura do Alexandre de Moraes. Até aqui, então, você sendo uma pessoa razoável, você poderia dizer assim, olha, até aqui acho que o Alexandre de Moraes estava correto e tal. Mas a partir daqui começa uma coisa que pode complicar muito a situação dos investimentos no Brasil. O Elon Musk é também um dos sócios, né, da Starlink. E nesse cenário, quando ele bloqueou o Twitter, ele não conseguiu ter muito êxito, porque o Elon Musk não deu de bruços, né, falou, não tô nem aí com isso. Ele foi lá e bloqueou as contas da Starlink. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia para você, né? Só que são duas personalidades jurídicas diferentes. Isso aqui coloca uma insegurança jurídica muito grande no nosso país, porque é assim, ó, então tem uma empresa que está atuando e ela tem um sócio que é o mesmo sócio que da outra empresa. E a gente vai lá e bloqueia também aquela empresa para pagar as dívidas de um outro negócio. Essa decisão do Alexandre de Moraes coloca todos os sócios da Starlink ali em determinado risco. Porque eles não têm nada a ver com a história. Então, por exemplo, eu sou um acionista minoritário, vamos supor, né? Eu tenho ali 10%, 5% da Starlink. E aí eu não tenho nada a ver com o Twitter. Eu não sou dono do Twitter, eu não tenho nenhuma relação com o Twitter. E agora o meu dinheiro vai ser bloqueado. Por mais que você possa falar, ó, mas o Musk é o maior afetado por essa decisão. Sim, só que quando isso acontece, você acende um alerta na cabeça dos investidores do mundo inteiro, porque eles têm outras empresas. Eles investem em empresas de risco. Por exemplo, você vai fazer um venture capital, você compra um pedaço de uma empresa considerando que a personalidade jurídica ali, ela vai reter os seus investimentos dentro daquilo ali. Por exemplo, quando a gente investe na bolsa, o que a gente tá falando, né? Eu compro uma ação de Ambev, eu não espero que se a Ambev tiver um problema de fraude ou se recusar a cumprir uma lei, que eles vão pegar as minhas ações da minha empresa, né? Porque senão vira uma coisa muito delirante, né? São empresas ali distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A personalidade limitada significa que tá limitado ali àqueles recursos específicos. Se o STF ou a Justiça Brasileira começa a ir atrás de outros bens, a gente vai ter que repensar quem investe no Brasil e de que forma investe no Brasil. E daí, nesse momento, você pode falar assim, Raul, mas você tá doido, tô a favor do Alexandre de Moraes, acho que as decisões foram razoáveis, acho que tá tudo certo, o Elon Musk é um babaca, tarará. O problema é que isso não tem nada a ver com o Elon Musk a partir desse momento. Se essa decisão for levada a cabo, a gente pode ter na esteira dela um monte de decisões similares, porque o STF é o Supremo Tribunal, né? Ele é aquele que define o que é legal e o que é ilegal. Então ele tá dizendo pra você, olha, isso aqui é constitucional, isso aqui tá dentro das
nas regras da Constituição brasileira e o que não tá. E aí, pra você ter uma ideia, né, vamos pra um cara que não tem nada a ver com essa história, tá? Vamos pra um cara bilionário, fundador ali da gestora Pershing Square, né, que é o Bill Ackman. Olha o que o Bill Ackman, ele tuitou depois dessa decisão. E aqui tô colocando na voz dele, porque eu sei que, bom, como eu tenho um viés, eu sou um liberal, etc, você pode pensar, porra, Raul, você tá exagerando, né? Você tá a favor do Elon Musk. E eu não sou fã do Elon Musk, nunca tive nenhum vínculo aqui, nunca defendi ele. Pelo contrário, a gente sempre fez piada, né? Porque ele é um manipulador ferrenho de criptomoedas e não só disso. É um cara meio complexo ali de você seguir ele, assim, nesse sentido de ir adotando as decisões do Elon Musk, porque ao mesmo tempo que ele é um dos caras que mais ganhou dinheiro no mundo, ele também tá na lista dos que mais perderam, né? Não sei se você sabe, ele é top campeão do Guinness Book por ter perdido mais dinheiro. Ele é um cara que toma determinados riscos ali, e eu considero que o Elon Musk, apesar de ser um excelente investidor, ele é um administrador razoável, não diria que ruim, mas ele é um administrador razoável, né? Ele acertou, tipo, PayPal, acertou a Tesla, não foi ele que fundou, tá? Acertou a Tesla lá no começo, acertou várias empresas muito interessantes, mas tem relações muito próximas com o governo também, recebeu muita captação, não dá pra negar, né? Ele fala que é liberal e tal, mas recebeu muitas captações, tem muito contrato com o governo federal. Agora vamos aqui pro Bill Ackman, tá? O que ele tá dizendo aqui, né? O fechamento ilegal do X e o congelamento das contas no Brasil colocam o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível, tá? Um dos maiores bilionários do mundo dizendo que o Brasil tá se tornando mercado não investível. E aí, ele faz uma comparação, não é eu que estou fazendo aqui, né? A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capital e ao colapso nas avaliações. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais. Você vê que aqui ele faz a crítica referente, né? Não só derrubar o X, e derrubar o X para vários países teria sido tolerável, mas isso aqui contradiz o que a própria lei brasileira define como o limite ali do que a legislação pode fazer, né? Bloquear uma empresa que não tem nada a ver com a história, sem nem saber qual que é a posição real do Elon Musk dentro dessa empresa, porque não dá pra saber quantos por cento ele tem, se tem outros contratos, quais empresas estão dentro disso, é um problema muito grande, tá? Então, nesse cenário aqui, ele compara a gente à China. E aí, por que ele faz essa comparação? Lá atrás, a China tomou algumas medidas, né, consideradas ilegais ali pro restante do mundo, e o mercado chinês para sempre ficou subvalorizado. E a China tem tentado mudar essa imagem, porque mesmo a China, sendo um país comunista, etc., como todo mundo sabe, né, eu não diria capitalismo de Estado, mas pode chamar de comunista, porque eu acho que ela se entende assim. Acho que mesmo pra China, a China teve problemas com essa imagem. Você lembra dos vídeos que eu fiz aqui mais recente, né? A China tentando falar, não, agora investir aqui vai ser mais sério, a gente vai dar mais previsibilidade. Porque se esse dinheiro para de circular, isso significa um problema muito grande. O Brasil, nesse cenário aqui, olha, eu te garanto, a gente só não teve uma sanção ainda, ou alguma coisa um pouquinho mais grave em relação a isso, porque eu tenho certeza que os nossos embaixadores devem estar negociando ali de maneira muito boa, tentando encontrar um elo de comunicação, mostrando as mensagens do Elon Musk, porque ele foi bem estúpido, né? Colocando memezinho e tal, com coisa séria. Acho que nesse cenário foi que os embaixadores devem ter encontrado e falar, esse cara tá fazendo também, pelo amor de Deus, sejam razoáveis aí, porque essa decisão, ela é ilegal. Não dá pra ninguém razoável entrar no cenário de dizer que essa decisão, ela é legal. Isso mesmo pra quem é de esquerda, mesmo pra qualquer jurista, a gente sabe que isso aqui não pode ser feito. Acredito que, assim como a decisão de, vamos bloquear as VPNs de uma vez, ele estava ali muito estressado, né, com a situação, acho que o Alexandre de Moraes estava tentando de todas as maneiras mostrar pelo Elon Musk que ele ia conseguir fazer alguma coisa. Acho que essa decisão aqui vai ser do mesmo jeito. Teve a decisão agora cedo do colegiado, né, já foram 3 votos do primeiro colegiado do STF, já foram 3 votos favoráveis a manter a suspensão do X, que era esperada, né, já era esperada nesse cenário que mantessem a suspensão do X ali, mas eu acredito firmemente que essa segunda parte da decisão, acredito que hoje ainda a gente deve ver uma reversão disso aqui, e eu espero que sim, e não tô aqui, juro pra vocês, não tô tentando mesmo, né, eu sempre deixo bem claro meu viés, etc, mas não tô aqui tentando tomar partido de uma empresa poder operar sem CNPJ no Brasil e sem atendimento legal, porque eu mesmo sou obrigado a fazer isso, né? Então se eu como brasileiro sou obrigado, se a gente não obrigar, então também seria só eu mover minha sede pro estrangeiro e se isso funcionar, né, eu vou pegar e manter minhas operações aqui, ninguém pode fazer nada, quanto a isso, difícil, né, é um cenário também que eu acho que a gente não vai ver, gente, então assim, não adianta você tomar nenhum lado ultra radical, falar, meu Deus, não pode bloquear o X
e tal, mas também falar que a padaria tem que ter CNPJ. Isso é óbvio, qualquer empresa que atua dentro do Brasil tem que ter CNPJ, mesmo que isso não seja cumprido à risca, né? O que eu achei engraçado foi, para bloquear o X por uma afronta é muito rápido, para bloquear as bets é lento, né? Ela mudou de domínio, fica tudo bem. Para bloquear os jogos que são proibidos no Brasil, etc. Tudo isso não importa. Para bloquear os canais do Telegram, né, que estão vendendo produto pirata, que estão vendendo remédio sem receita, que estão vendendo até, olha, eu não posso nem falar o que estão vendendo, né, mas que vende material infantil e todo mundo sabe. Para isso, a corda é muito mais solta. Aqui a gente entende onde estão as verdadeiras prioridades, né, das pessoas que comandam o nosso país. Eu acho que a crítica, para mim, cabe muito mais o nosso principal papel aqui é dar conta de bilionário chorão, né, que o cara tá enchendo o saco ali com alguma coisa. Nosso principal papel é aquilo que a gente se propõe. Eu acho que a nossa justiça merecia prioridades mais importantes aqui do que discutir se alguém tá bloqueando o perfil de fulano ou de ciclano, né. Precisa se discutir se essas decisões foram corretas, é claro, não dá pra sair derrubando o perfil de uma vertente política e não derrubando de outra. A gente sabe que tem descumprimento de várias partes, não é de uma só, não é só a direita ali que tem perfis que fazem besteira, tem a esquerda também que tem perfis que fazem besteira. Poderia ter pedido a exigência de CPF, poderia ter pedido outras coisas ali que eu acredito que teriam sido muito mais viáveis. Eu acho que a discussão não é essa, sinceramente, né? Eu posso ter minhas opiniões pessoais, etc. Já deixei aqui vazar algumas delas, mas acho que a discussão não é essa. A discussão aqui pro nosso mercado é que essa decisão, esse trecho aqui dessa decisão, ele não pode seguir, e qualquer pessoa que tem uma empresa dentro do Brasil ou que investe no Brasil sabe que essa decisão, ela não pode seguir, né? O Ibovespa vai responder a ela. Em primeiro momento, ninguém tá acreditando nisso aqui, sinceramente, dentro do mercado, todo mundo falou que a decisão foi exagerada e que ela vai ser revertida. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, mas quero concordar que as pessoas que sabem muito mais que eu sobre isso, que estão há muito mais anos no jogo político, elas têm mais razão. Isso aqui significa, Raul, que eu tenho que vender todas as minhas ações do Brasil, que eu tenho que tirar os meus investimentos daqui o quanto antes. Não. É importante diversificar internacionalmente, sempre foi. Aqui você vê, né, que o Brasil até o passado é incerto, tem coisas aqui que a gente precisa ver, mas a gente ainda tem empresas sólidas, a gente tem empresas que continuam a lucrar, né, que não vão se envolver nesse tipo de coisa, porque sabem que isso aqui não vai dar bom caminho pra nada. Continuam sendo boas empresas, gente. Você tem que mudar os seus investimentos quando você acordar de manhã, você for ali e ver, porra, o Itaú não tá operando, né? As empresas não estão trabalhando, o mercado não tá aberto. Aí sim, que aí o mercado real mudou. Isso aqui é uma discussão política, isso sempre aconteceu no Brasil, né? O STF passar dos limites, a gente tem um conflito claro com os poderes, o STF passa dos limites, o Senado passa dos limites, a presidência da República por vezes passa dos limites, um é liminar, o outro é decisão que o pau tora. Então, acho que isso aqui tem a ver com a forma que a gente sempre guiou o país. É problemático e aqui explica por que o Brasil é considerado um país exótico para se investir, né, gente? Você imagina você tá lá do lado de fora e ouve falar, porque a notícia que chega lá, independente se você acredita ou não, é que um juiz conseguiu bloquear sozinho, o X conseguiu bloquear o Starlink, etc. Mesmo que os outros concordem e estejam utilizando o nome do Alexandre de Moraes ali, né? Porque você vê que na hora que vai pra votação, também os outros caras do STF não fizeram nada. Todos eles poderiam ter parado isso aqui. Colocar que isso aqui é autoritarismo do Alexandre de Moraes, diria que ele é o testa de ferro dos outros caras do STF, né? Que tá segurando, porque o Flávio Dino já votou com ele, então fica essa, né? Eu acho que precisa aqui a gente entender quais são os limites disso aqui. Acho que é importantíssimo a gente ter uma Suprema Corte que não se acovarda nas decisões que sejam impopulares ou não. É isso que faz uma democracia funcionar, mas também é importante que ela não se acovarde quando souber que passou dos limites. Olha, fulano de tal passou dos limites, a gente precisa ir aqui e falar, olha, passou dos limites mesmo. Não dá pra ser assim, tá? Porque se ficar fazendo isso toda hora, a gente pode acabar deixando o Brasil num estado ruim e não vai ser bom pra ninguém, né? Mesmo pra quem tem poder num país, é importante ter poder num país poderoso, né? Isso aqui diminui o poder do Brasil. Eu sei que vou ser xingado e criticado aqui embaixo, mas, gente, eu tentei falar aqui o máximo possível, passando muito pano, vou ser bem sincero, pros dois lados aqui. Eu dei uma passada de pano e não sou neutro, tenho os meus vieses, tenho as minhas crenças, eu fiquei preocupado mesmo com isso aqui pro mercado, né? O que me interessa aqui é o bolso dos investidores brasileiros e essa decisão não é boa pro bolso dos investidores brasileiros, tá? Então, eu sou bem claro com relação a isso. O que me interessa é a quantidade de dinheiro que tem no bolso das pessoas que investem no Brasil. Não tá legal, tá? Então, eu preciso deixar isso aí claro e se você chegou até aqui, quer aprender a investir no exterior, investir no Brasil, na China, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, em todos os países do globo, porque ser um investidor global é a única forma de se proteger de uma ou outra tirania, deixando seu dinheiro em uma conta internacional
internacional mesmo, a gente consegue te ajudar com isso. E além disso, né, quem é investidor da UVP ganha acesso à conta em dólar, essas coisas todas, e tudo pela nossa plataforma, tá? Então, se você quiser, você pode acessar aí auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, você vai ter acesso a essa plataforma exclusiva, vai ter aulas comigo, vai ter aulas ao vivo, plantão de dúvida, acesso a uma comunidade exclusiva. Cara, a gente tem muita coisa, é por isso que a UVP é considerada a melhor e maior escola de investimentos do Brasil. Lembrando que a UVP tem um único compromisso que ninguém nunca conseguiu e provavelmente não conseguirá copiar. Se você concluir a UVP e foi até o final, emitiu o seu certificado, você pode pedir o seu dinheiro de volta se você não aprender a investir. Eu te garanto isso, tá? Tô aqui, qualquer pessoa pode comentar que fez a UVP, etc. Sabe da nossa honestidade, exatamente por isso. A gente nunca teve ninguém que foi lá e poderia ir, né? Raul, isso aqui não funcionou, a pessoa pode ir lá no Reclame Aqui, que é uma plataforma aberta, poderia ir lá e falar, olha, tem aqui, ó, 41 visualizações sem reputação definida. O que significa isso? Ninguém nunca veio aqui e falou, olha que sacanagem, né? Não devolveram meu dinheiro, foram sacanas comigo, etc. Que a gente mantém a nossa página sem esse problema. É claro que, eventualmente, a gente pode ter alguém que vai falar de alguma coisa aqui, né? Mas nunca isso, nunca falar que esse compromisso não é verdade. É isso que eu garanto pra vocês, pra sempre, que esse compromisso vai sempre ser verdadeiro aqui, tá bom? E se não fosse também, eu já tinha saído do ar, né? 4 anos falando isso, alguém já tinha me processado. 0 processo, pode pesquisar lá no Jus Brasil também. 0 processo no nome da UVP, porque esses dias no meu nome, fico falando coisa aqui das empresas, daí, vez ou outra, alguém fica chateado. Raul, você fala muito sobre que você não investe em estatal, por conta justamente da influência da política na empresa. Você acha que tem um pouco disso aí? Porque a gente, querendo ou não, tem um pouco da política influenciando uma empresa privada ali, né? Dá pra ver como é que funcionam as decisões gerais no Brasil, né? Se eles conseguem fazer uma interferência desse nível numa empresa privada, acredito que tem até uma gerência muito maior sobre as empresas estatais. É sempre assim, eu evito esse tipo de dor de cabeça, não significa que você tenha que fazer também, né? Mais uma decisão particular minha. Beijão pra vocês, até amanhã.